Queridos, graça e paz da parte de Deus, que o nosso Senhor Jesus possa te abençoar infinitamente mais, além daquilo que temos pedido ou pensado na presença do bom Deus. Cá estamos nós, para a nossa segunda aula no Expondo o Pentateuco. Estou certo e convicto de que grandes coisas o Senhor Deus tem reservado a nos dar e nos entregar aqui, não só nesta manhã, tarde ou noite, mas em todos os dias de nossas vidas. Estudar o Pentateuco é compreender as riquezas inefáveis da presença de Deus. É saber que em Gênesis, Cristo é revelado como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É Ele, no livro do Gênesis, a semente da mulher. É Ele também, no livro do Gênesis, o filho da mão direita, aquele que se assentaria à destra do trono. A saber, precisamos compreender que no livro do Êxodo, Cristo é, bendito seja Deus, a vara de Levi que floresce diante do testemunho. É Ele a autoridade que o Senhor Deus envia à terra para restabelecer a ordem, não só tribal, propriamente dito em Levi, mas nacional em Israel, e postergando-se mundialmente para que todo mundo se renda a Ele como Salvador da humanidade. Entendemos que no livro de Levítico é o Senhor Deus, aliás, é o Senhor Jesus Cristo, o sangue da aliança. É Ele quem traz a remissão de nossos pecados, confirmando nele a salvação. Nosso Senhor Jesus manifesta-se no livro de Números como o sumo sacerdote que liberta os prisioneiros da cidade de refúgio e os leva para a sua cidade natal novamente, porque dá a eles a cobertura de seu sangue, dá a eles o perdão do homicídio. Bendito seja Deus. E no livro de Deuteronômio, encerrando esta saga, nós temos dentre muitos tipos o Senhor como cumpridor da palavra. É Ele o cumpridor da lei, não deixando para trás um artigo sequer, mas cumprindo nele toda a excelência da obediência de um homem para com o Criador. Então nós estamos aqui nos preparando para prosseguirmos em Gênesis, e eu já quero te convidar a preparar a sua Bíblia Sagrada. Nós estivemos na nossa aula segunda-feira abordando sobre o Gênesis 1, e estivemos falando do versículo 1 até o versículo de número 4 ou 5, porém ficou muito claro o princípio da criação, quando Deus ele manifesta a luz para tirar do meio das águas uma terra informe e vazia, e para começar a dar a ela forma e a enchê-la com a glória da sua criação, que vai ser manifesta e desencadeada nos próximos versículos, mais explicitamente nos 6 dias criacionais. E aqui eu quero que você tome nota já, que você anote o que eu vou lhes dizer, porque nós temos nos 6 dias criacionais dias, vamos colocar com a expressão dias kairos, não são dias cronos, tá? Então nós temos 2 extremos da coinonia de Deus para com o tempo. Nós vemos Deus organizando o tempo. Nós temos o cronos, que é o tempo terreno, dividido em passado, presente e futuro, e o kairos, que é o tempo divino, o tempo eterno, o tempo da eternidade, dividido em o que era, o que é e o que há de ser. Então nós temos um grande abismo aí, um grande abismo. Por quê? Porque os 6 dias criacionais são dias longínquos, são dias impossíveis de serem tratados à luz da humanidade, porque são dias em que Deus ainda não havia estabelecido o tempo cronológico. Haja visto o tempo cronológico, depende da rotação da Terra, depende dos luminares, e Deus ainda não havia criado esses luminares. Então nós vemos que são dias criacionais, são dias que não dá para se definir, não dá para se definir o tempo, e por esta razão nós vemos um ápice da grandeza de Deus. E aqui já cabe-nos a interpretação correta do texto, não podemos pensar expressamente. Quando lemos a Bíblia no capítulo 1, pensamos que toda a criação de Deus é instantânea, quando na verdade leva tempo, dá trabalho, precisa-se de milhares e milhares de minutos, segundos, se não horas, tá? A saber, o texto no versículo 2 diz que enquanto a terra estava informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Este pairar demorou-se muito tempo para que se encontrasse a terra. E a partir daí,
nós iniciamos então hoje a nossa leitura no versículo 6, já principiando o segundo dia da criação. Porém, eu quero dar mais uma nota, e que carece ainda de ser bem observada e anotada. No versículo 5, nós temos a epígrafe dizendo assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui nós precisamos de uma compreensão a respeito, porque o texto vaticina tarde e manhã. Obviamente nós, latinos, que estamos aqui no Ocidente, nós certamente diríamos manhã e noite, mas no costume hebreu, principalmente no tocante aos orientais, eles entendiam que o dia não começava às 0 horas, o dia começava ao pôr do sol, então às 18 horas. Por esta razão que o livro do Gênesis menciona de que na viração do dia Deus descia para o jardim. Então veja bem que a viração do dia, 6 horas da tarde, às 18 horas, era a partir das 18 horas que se iniciava o dia no costume hebreu na Palestina. Então quando o autor Moisés está nos dizendo que foi tarde e manhã, ele está mencionando que a partir das 18 horas aquela tarde e a manhã sucessiva, a partir das 6 da manhã, faz-se necessário o cumprimento do primeiro dia. Então dividido, tarde, o que seria a tarde na concepção do versículo 5 e de toda a retórica do Gênesis? Seria das 18 horas às 6 da manhã. E o que seria amanhã na concepção deles? Das 6 da manhã até as novas 18 horas. Então o ciclo do dia deles ia das 18 horas até as 17h59 do dia posterior, dando então a mesma rotação de 24 horas de tempo, porém demarcadas ao entardecer. Então vaticinando aqui para encerrarmos esta tese importante a ser considerada na concepção adâmica, na concepção divina, na concepção criacional, nós temos o contar do dia a partir do pôr do sol, tá bom? É importante que você entenda que na esfera espiritual, Deus leva em consideração o ápice da sua criação. Para Deus, o dia muda quando o sol se põe. Ao se pôr o sol, dar-se início a um novo ciclo, a uma nova era, a um novo tempo, para a glória de Deus Pai. Agora você compreende? Foi por isso que o nosso Cristo entregou ao Pai o Espírito 3 horas da tarde, às 15 horas, como diz o texto também no livro do Gênesis capítulo 8, e vamos falar muito sobre isso. Foi ao entardecer que a pomba retornou a Moisés, trazendo no seu bico um ramo de oliveira, porque sempre a preocupação com o entardecer, porque sempre a preocupação com a tarde, porque antes das 18 horas se encerra um ciclo para se restabelecer um novo. Então o nosso Cristo e o Espírito Santo na pessoa da pomba e agora o Deus Pai no ato criacional, eles levam isso em consideração. Amém? Então hoje nós principiamos quarta-feira, para você saber que eu estou gravando isso ao vivo, quarta-feira hoje, dia 9 de agosto, agora para mim são 15 horas da tarde. Não sei em que momento, que dia ou tempo você terá acesso a este vídeo, mas que Deus em Cristo te enriqueça poderosamente. Curve sua fronte, eu quero falar com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais congregados e tabernaculados em Tua presença, na expectativa, no anseio de recebermos a Tua graça por meio da revelação da Tua palavra. Para tanto, ó Deus, permita-nos agora entender, compreender e guardar os mistérios que o Senhor há de nos entregar. Abre a nossa mente, fecunde-nos o coração como terra fértil e manifesta aqui o poder da Tua palavra para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Então nós hoje principiamos a partir do segundo dia criacional e eu gostaria que você abrisse aí, já está aberto, livro do Gênesis capítulo 1, versículo de número 6. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então nós vamos dar início agora, só um instantinho que eu vou pegar uma outra tradução bíblica para que nós possamos tratar a respeito. Nós vamos neste instante compreender que no segundo dia da criação
Deus trabalha com uma expansão, tá certo? Partindo desta expansão, ou em algumas traduções, firmamento, tá? Nós precisamos estabelecer de que não é só o livro do Gênesis que retrata este momento da criação. Nós temos ao longo da Bíblia livros contemporâneos a esse. Nós temos o livro de Jó, e eu quero também fazer essa leitura com vocês. Livro de Jó, capítulo 26. Bendito seja Deus. Livro de Jó, capítulo número 26. E aqui nós vamos abordar no verso 11 também um relato deste mesmo momento da criação. Jó vai abordar e falar sobre este firmamento. Bendito seja Deus. Capítulo 26, verso 11. Está escrito assim. Vamos ler o versículo 10. Traçou um círculo sobre a face das águas, onde a luz e as trevas habitam. Tome nota, vou ler mais uma vez. Traçou um círculo sobre a face das águas, onde a luz e as trevas habitam. Lendo Gênesis 1:2. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus soprava sobre a superfície. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Temos todos os elementos aqui traçando o mesmo momento. Temos a presença da luz, a presença das trevas e a presença das muitas águas. Vemos na concepção do autor do Gênesis, ele nos trazendo detalhes da criação. E Jó aqui determina, estabelece uma verdade bíblica que já refuta uma heresia. A terra nunca foi plana e nunca será. Jó, versículo 11. Bendito seja Deus. Versículo 10 do capítulo 26 está escrito: traçou um círculo. Círculo é redondo. Traçou um círculo sobre a face das águas, as águas em que a terra foi tirada. Então, observe que Deus é organizado. Para Deus estabelecer a ordem, além de acender a luz no versículo 3, ele estabelece um espaço no versículo 6. Eu quero abrir um precedente e vaticinar algo profético. Muitas das vezes, você que me assiste, eu que lhe leciono, nós estamos com a nossa vida desorganizada e passamos uma luta desenfreada em busca de uma organização. Lutamos dia após dia para colocar em ordem aquilo que cada dia mais parece estar desorganizado. E nós batemos cabeça por não entender o princípio da palavra. Para haver organização, primeiro deve existir espaço, deve existir firmamento, deve-se existir expansão. Deus deu ao homem, a Adão, autoridade sobre o tempo, para que dentro do tempo Adão organizasse a sua vida mediante os espaços que ele prepararia. Você já observou que todo o cotidiano da nossa vida tenta nos tirar os espaços de tempo? A nossa vida é uma busca desenfreada por tempo, quando na verdade nos sobeja muito tempo. É que nós não conseguimos fazer do tempo um espaço para a organização. Então você que já está recebendo esta pérola, esta preciosidade, peça a Deus que te dê autoridade sobre o tempo. E no seu tempo, tarde e manhã, 24 horas, estabeleça um firmamento, estabeleça um propósito, estabeleça um espaço, para que dentro deste espaço você consiga concluir os seus votos, você consiga executar os seus propósitos, para que eles sejam estabelecidos no Senhor. Então Deus vai organizar o que está desorganizado. Deus vai dar forma ao que está informe. Deus vai encher o que está vazio. E para que isso aconteça sem qualquer percalço, a primeira coisa que Deus faz, depois de ter acendido a luz, no versículo 3, ele agora cria um espaço no versículo 6. Porque aonde há espaço, é oportuna a organização. Então o versículo 10 do capítulo de Jó estabelece de que traça-se um círculo, porque o universo, o cosmos, o planeta é circular, é redondo. E no versículo 11 ele estabelece o firmamento. Olha só,
os pilares do céu tremem e estão assombrados com a sua repreensão ou com a sua ordem. Prosseguindo no livro de Jó, capítulo 37, verso 18. Todos esses textos paralelos ao Gênesis 1:6. Jó 37, verso de número 18, está escrito assim: podes estender com ele o céu, que é sólido como um espelho fundido. Você já parou para observar que a composição de um espelho é água? Sim, senhoras e senhores, a composição de um espelho é água. E o firmamento que Deus criou é um espelho. Você acabou de ler. Os firmamentos que guardam a expansão do universo impedem com que as águas de cima desçam para cá e com que as águas de baixo subam para lá. É um grande espelho. Por isso Jó tem esta percepção em dizer de que o grande firmamento circular que Deus cria para dentro dele estabelecer toda a sua criação, todos os luminares que ora virão, todos os astros que ora serão criados, o planeta e tudo que ele existe, aquela terra que passará a ganhar forma e nela habitará a humanidade, tudo dentro dessa esfera circular. Mas para conter então as águas de cima, Deus então põe este firmamento, que na concepção de Jó, ele compara tão solidamente como um espelho fundido. Você pode glorificar a Deus por isso? São detalhes riquíssimos da criação. Não há nada espiritual aqui de demônios. Há um Deus extremamente zeloso, um Deus extremamente organizado, que está criando com perfeição, que está criando com muita cautela, para que nada saia daquilo que foi planejado. Tá certo? No versículo então de número 6, ele cria a expansão no meio das águas e determina que haja separação entre águas e águas, as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. Essas águas que estão debaixo do firmamento, verso 7, fez, pois, Deus a expansão, bendito seja Deus, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima, e assim foi, bendito seja Deus. Chamou Deus a expansão céus, ou algumas traduções, chamou Deus o firmamento céus. E novamente já expliquei, e foi tarde e manhã o segundo dia. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 8, bendito seja Deus. Provérbios capítulo 8, versículo de número 28, bendito seja o Criador. 27 também para contextualizar aqui, capítulo 8, versículo 27. Quando ele estabelecia os céus, é o mesmo momento de Gênesis 1, 6 e 7. Quando ele estabelecia os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo, exatamente, a Bíblia responde à Bíblia. Assim como Jó concorda de que Deus traça um círculo, Salomão, no ápice da revelação, ao escrever Provérbios, diz que ao estabelecer o céu, ele também traça um círculo. Então refutamos, sem sombra de dúvidas, a terra nunca foi e nunca será plana. Deus a criou traçando um círculo. Então quando ele estabelecia os céus, aí estava eu quem? A sabedoria, como aluna da divindade, participando da criação. Quando lemos no Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, temos uma pluralidade ali, personagens reunidos entre si. Lá estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a sabedoria que assistia toda a criação como uma boa aluna diante do seu mestre, para que futuramente esta aluna chamada sabedoria pudesse ensinar a humanidade e pudesse trazer o conhecimento a todos os que a buscam. Você glorifique a Deus por isso, porque nós temos a grandeza da sabedoria, e isso já nos é espantoso.
mas você precisa saber de que a sabedoria é aluna do mesmo professor que ensina a mim e a você. Então, não há limites para o saber e o conhecer, porque a mente de Deus é insondável, assim como os seus ensinos, os seus mistérios, o seu compêndio, o seu conhecimento é inescrutável à mente humana. Quem conhecerá a mente do Senhor? Mas graças a Deus que nós, por meio do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Amém? E então no versículo 27, nós ora lemos para chegar ao 28, quando consolidava o firmamento, o mesmo firmamento do Gênesis 1:7, quando consolidava o firmamento, quando os mananciais subterrâneos mostravam o seu poder, quando ele decretou ao mar, é a próxima criação do terceiro dia, quando ele decretou ao mar, no versículo 29 do capítulo 8 de Provérbios, quando ele decretou ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele estabelecia os fundamentos da terra. Observou? Este relato do capítulo 8 está na primeira pessoa, porque a sabedoria é quem está falando, e a sabedoria está nos ensinando a sua experiência particular de ter testemunhado a grandeza do Gênesis, a grandeza de que Deus resolveu criar os céus e a terra. Mais um texto para encerrarmos o segundo dia, Salmo de número 148, bendito seja Deus. Salmo de número 148, o versículo é o de número 4, bendito seja o Criador. Salmo 148, verso 4, está escrito: aleluia, céus dos céus e as águas que estão sobre o firmamento, aleluia, bendito seja Deus. Então nós vemos que muitos são os textos que vaticinam o cuidado de um Deus Criador em criar um firmamento, um espaço, uma separação. Então é preciso entender, para prosseguirmos para o terceiro dia, que sem espaço, sem firmamento, será impossível você organizar alguma coisa. Aproveite este momento, aproveite esta revelação do doce Espírito, para que você também, que me assiste aí, possa ter da parte de Deus autoridade para criar uma expansão, para criar um firmamento em sua vida, para que dentro desse espaço de tempo, Deus possa colocar em ordem o que precisa ser organizado. Glorifique a Deus por isso. Então, nós chegamos ao Gênesis capítulo 1, versículo 9, porque no Gênesis capítulo 1, versículo 9, nós temos o princípio do terceiro dia. Então, repaginando aqui, nós vemos no primeiro dia Deus criando a luz. Nós vemos no segundo dia Deus criando os céus de cima, águas de cima, os céus de baixo. E nós vemos agora no terceiro dia a criação. Vejamos: então disse Deus, reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo do firmamento ou dos céus, e apareça o elemento seco. E assim foi. Versículo 10: chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Aleluia! Bendito seja Deus. Então nós vemos o cuidado de um Deus poderoso. Aqui separando. Observou? Depois que ele cria o espaço, o tempo e o firmamento, ele consegue organizar, ele consegue separar aquela mistura. Porque aquele pedaço de terra informe que foi encontrado no versículo 2 era um grande barro. O que é o barro? O barro é a terra misturada com água. E agora que Deus cria uma expansão, agora que Deus cria uma separação, ele consegue organizar, ele consegue separar a parte seca da parte das águas. E ele vai dar nome à parte seca, terra, e vai dar nome à parte águas, de mares. Então o Deus organizador está agora criando o que nós chamamos na teologia, e eu gostaria que você anotasse, nós chamamos de Pangeia.
O que seria a Pangeia? Seria um único continente no planeta. Por que um único continente? Porque a Bíblia é muito enfática em dizer no versículo 9 de que Deus, vou ler novamente, por isso que é exegético esse expondo o Pentateuco. Nós lemos com muita cautela, propriedade e esmiuçamos o texto, versículo a versículo. Está escrito, reúnam-se num só lugar. Então circule isso, reúnam-se num só lugar. Nós estamos falando de um lugar único. Este lugar único remete-se a uma porção única de terra seca. E essa única porção dá então a manifestação de um único continente. E esse único continente é chamado de Pangeia. Amém? É claro que a terra vai passar por transformações absurdas. Nós estudaremos isso mais adiante. É uma longa jornada de 18 meses. Mas haverá um cataclisma na terra. Esse cataclisma não é de origem espiritual, é de origem física. O nome que se dá a este evento, que cria então essa divisão da parte seca, é chamado de dilúvio. Então nós vamos estudar quais foram as consequências do dilúvio na criação original de Deus. Essa criação original, portanto, recebe o nome de Pangeia, tá? E aí Deus estabelece a terra e estabelece as águas. Percebeu? Deus está organizando cronologicamente. Assim agora nós temos terra numa única porção e águas em volta dessa terra, guardando-a, protegendo-a. Bendito seja Deus, nutrindo o clima propício, fazendo com que haja refrigeração. O clima original de Deus era perfeito. Bendito seja Deus. E aí nós chegamos então à manifestação seguinte, porque na manifestação seguinte o texto vaticina e diz assim, verso 11: então disse Deus, produza a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos que contenham a sua semente, segundo a sua espécie. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus. Qual o cuidado, pastor? O cuidado de Deus em manifestar agora em uma única porção chamada terra seca, cumprindo o versículo 2. A terra que era sem forma, agora tem forma. Se já tem forma, o que era vazio está pronto para ser cheio. Então Deus vai encher a terra. E Ele vai encher a terra do quê? De vegetação. Porque a vegetação será o alimento dos animais e dos seres viventes que serão criados posteriormente. Então Deus, antes de prover a vida do ser vivente, Ele provê a comida daquele que precisa dela para viver. Por isso que não há o que temer. O Deus Jeová Jireh, antes de abrir a madre de uma mãe para que ela dê à luz a um filho, Ele prepara a provisão, a providência para que aquele filho seja cuidado. O Deus que manda Elias sair do ribeiro e se conduzir até uma cidade chamada Sarepta, é um Deus que antes de mandá-lo para lá, já se certifica que haverá uma viúva, e essa viúva irá preparar o alimento para a sua jornada. O Deus que envia, antes de enviar, cuida de todo o necessário para a viagem. Isto é para que você descanse o seu coração e saiba que o Deus que cria Adão, antes de criar Adão e a sua adjutora Eva, cria para eles, aleluia, cria para eles ervas que dão semente, árvores que dão frutos, para que eles possam ser supridos dentro das necessidades respectivas. Em paralelo a esse texto, todavia, vamos ler o versículo 12, para encerrarmos o terceiro dia. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, que tinham o poder de germinar segundo a sua espécie. E viu Deus
que isso era bom. E novamente, foi tarde e manhã o terceiro dia. Então nós temos primeiro dia luz, temos segundo dia firmamento, céus, temos no terceiro dia a organização, separação da terra seca das muitas águas, terra seca, terra, muitas águas, mares. E vemos no terceiro dia Deus estabelecendo o alimento e a provisão em todo o transcorrer daquela terra formada, tá certo? Em paralelo também a este texto criacional, nós temos um salmo poderoso que remete à criação divina, e eu quero fazer a leitura com você. Salmo de número 104, circule este salmo na sua Bíblia, marque ele com um marca-texto. É de suma importância que você demarque esse texto, porque ele contém uma riqueza de detalhes da criação. E às vezes o que passa-nos desapercebido no Gênesis é completado com a leitura do Salmo. O Salmo 104, bendito seja Deus. Salmo 104, o verso de número 2 a seguir. Bora lá? Tu te cobres de luz como se fora um manto, e estende os céus como um véu. O que seria este estende os céus como um véu? É justamente o que ora falamos. Deus está reparando a expansão, está criando o firmamento. Fixa as vigas das tuas moradas sobre as águas. Então a morada de Deus, os céus dos céus, o terceiro céu chamado de Paulo diz que conhecia um homem que fora arrebatado fora do corpo ou dentro do corpo. Paulo não conseguia assimilar, mas ele diz, há 14 anos foi convidado a subir ao terceiro céus. Então nós temos o primeiro céus. O primeiro céus são os céus atmosféricos, são esses céus que Deus coloca acima do firmamento. Nós temos o segundo céu, que são os lugares celestiais, onde abrigam a dispensação angelical. E nós temos o terceiro céus, que está sobre tudo e todos, que é os céus de Deus, aonde estão a Nova Jerusalém, aonde estão a plataforma do trono, aonde estão a Assembleia dos Anjos, aonde está o Éden original. E aqui ele fixa isso no versículo 3, fixa as vigas de tuas moradas sobre as águas, por cima, tá bom? Então acima das muitas águas está o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele faz das nuvens o teu carro de guerra, caminha sobre as asas do vento. Faz dos teus anjos vento e dos teus ministros labaredas de fogo. Mas eu quero fixar-me ao 5. Tu estabeleces a terra sobre os seus fundamentos sólidos, para que ela seja inabalável, para sempre. Glorifique a Deus por isso. A terra nunca vai acabar. Nós temos hoje uma infinidade de ameaças. Nós vemos as teorias do aquecimento global. Nós vemos os filmes apocalípticos que enchem as redes sociais. Nós vemos pseudo-profetas que ora se levantam apregoando o fim do mundo, e isso espanta a humanidade, isso faz com que a humanidade tema. Mas eu gostaria que você lesse esse versículo 5, porque o versículo 5 é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e Cristo disse, conhecendo a verdade, por ela será liberto. Olha o que está escrito: tu estabeleceste a terra sobre os fundamentos sólidos, para que ela fosse inabalável para sempre. A terra é inabalável. E por que a terra é inabalável? Porque ela está guardada pelo fundamento de Deus, ela está guardada pelo firmamento que o Senhor Deus criou. E a palavra de Deus, ela vaticina, ainda que passe os céus e a terra, sua palavra não passará. Bendito seja Deus. Observou? Deus cria novos céus e nova terra. E talvez você pergunta, pastor, por que Deus há de criar novos céus e nova terra? Porque essa terra será destruída? Não, é porque o novo céu e a nova terra irá abrigar os novos corpos que todos passarão a ter, corpos glorificados. Hoje a terra é material para receber corpos materiais, para receber células, moléculas, para receber toda a origem da matéria que Deus originou no Éden. Isso aqui é preciosidade.
Guarde isso na sua cabeça. Então, quando nós vemos Deus criando novos céus e nova terra, Ele está adaptando a terra, está adaptando a sua criação para o ápice da glória que agora vive no corpo da humanidade. Porque Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15, semeia-se corpo animal para ressuscitar corpo espiritual. Ele diz, semeia-se um corpo terreno para ressuscitar um corpo celeste. Então este corpo glorificado, que voltará com Cristo no Apocalipse 19 e reinará com Cristo milênio na terra, precisará de um novo céu e uma nova terra para receber a glória do Todo-Poderoso que estará em nós, sobre nós e para nós. Glorifique a Deus por isso. Então ela é inabalável. O planeta não vai acabar, o planeta não vai explodir, não vai cair meteoro que colida com a terra e destrua completamente. É bem verdade que o texto apocalíptico traz uma figura de um absinto que cai sobre as águas. E eu não quero falar sobre isso agora, porque a nossa proposta não é escatologia, mas eu quero assegurar a você de que a terra é inabalável, porque a terra é criação divina, e tudo que Deus cria é perfeito. Deus não é evolucionista. Cuidado com a vertente do evolucionismo. Nós, cristãos, remanescentes, teólogos, estudantes da palavra, temos que defender. E não se faz mais jus a esse contexto, senão agora, neste propósito de expondo o Pentateuco. Existe a versão do criacionismo e a versão do evolucionismo. O evolucionismo acredita numa criação imperfeita que vai evoluindo e se aperfeiçoando. O criacionismo defende uma criação perfeita que deteriora-se com o passar do tempo. A visão estabelecida à luz da Escritura é de que o criacionismo é a vertente mais forte, porque um Deus perfeito não cria nada imperfeito. Deus criou os céus e a terra perfeitos para abrigar o homem. Deus teve uma criação perfeita em seus 6 dias criacionais, mas ao conceber o pecado, o homem caminha de mal a pior, degradando e destruindo aquilo que Deus criou. Mas Deus pressupõe e estabelece um decreto neste verso 5. Ele está deixando claro de que a terra é inabalável para sempre. E aí, prosseguindo no verso 6, como um vestido, tu a cobriste com o mar profundo, sobre os montes estiveram as águas. Ele está falando do período em que a terra estava imersa nas águas, como o texto de Pedro que lemos, porque a terra estava dentro de um grande aquário, do meio das águas foi tirada. Então o autor está falando a mesma coisa. Versículo 8, as montanhas se levantaram e os vales se afundaram até os lugares que tu lhes determinaste. Puseste as águas limites para que não fossem ultrapassados, e elas nunca mais voltarão a cobrir a terra. Então nós temos aqui uma duplicidade neste texto, porque embora ele cite a criação, ele também remedia ao momento do dilúvio, tá certo? Quando Deus firma uma aliança com o homem, garantindo ao homem de que a terra não será mais coberta com águas. Aleluia! Mas voltando ao nosso foco, porque nós estávamos tratando da vegetação, porque a terra que era informe e vazia, agora tem forma e está cheia. Cheia do quê? Cheia de erva que dá semente e de árvore que dá fruto. Olha o salmista falando sobre isso, aqui no versículo de número 13. Aquela terra informe e vazia, no versículo 2, agora se depara com este texto. Amar, versículo 13, ele rega as montanhas das suas câmaras superiores. A terra agora, que era vazia, está escrito aí, versículo 13, parte B. A terra está cheia do fruto das suas obras. Ele faz germinar a erva para o gado. Lembra que eu disse, antes de Deus criar os seres viventes, ele vai prover o alimento? Olha a confirmação aqui no 14. Ele faz germinar a erva, para quem? Para o gado. E a verdura para o serviço do homem. Então Deus faz da vegetação uma fonte de proteínas. Deus faz da vegetação o alimento para a humanidade, para os animais, para todo ser vivente. De maneira que, versículo 14 encerra assim, dizendo, da terra tire o seu sustento.
aleluia, da terra tire o seu sustento. Eu quero já encerrar mais 2 dias criacionais e nós estamos aqui para a glória de Deus. E eu quero te fazer entender uma verdade. Eu quero que você compreenda isso. E eu vim até mais perto para você me ver. Eu vim até mais próximo aqui para você me ver. Eu quero que você saiba, nada está perdido na sua vida. O Deus que criou os céus e a terra estabeleceu uma organização, uma ordem, para que a terra dê o seu sustento. A terra vai dar o seu sustento. E não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que alguém, é porque o Deus Todo-Poderoso, antes de te formar, antes de te estabelecer, antes de te constituir, Ele deu uma ordem à terra: sustente o meu servo. Por isso o salmista Davi disse: hoje sou velho, mas já fui moço, e em toda esta minha vida eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Cristo esteve aqui como homem, como eu e você, e enquanto homem, Ele não se preocupou com o que haveria de vestir ou de comer, porque Ele sabia que da terra Ele tiraria o sustento. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós encerramos aqui mais 2 dias criacionais. A partir de sexta-feira já estamos no 4º dia, e eu espero que você esteja degustando essas riquezas da palavra. Um forte abraço, até a nossa próxima aula, se Deus permitir.